Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Esta aula, ela tem o objetivo de trazer a primeira lei de Ohm, tá? Para circuitos simples, onde nós vamos falar, né, dos equacionamentos, das formulações matemáticas e como é que funciona, como é que são impulsionados os elétrons nos circuitos, o porquê da tensão, o porquê da resistência, o porquê da corrente elétrica. Em seguida, nós vamos fazer mais 3 aulas trazendo os circuitos em série, os circuitos em paralelo e os circuitos de forma mista, tá certo, pessoal? Então, ó, fiquem atentos que vai ser muito interessante. Meu nome é professor Edilson Silva, tá? Eu estou aqui sempre à disposição de vocês. Primeira lei de Ohm. A primeira lei de Ohm, pessoal, está associada a um matemático e físico alemão, Georg Simon Ohm. Vamos trazer uma pequena biografia dele, pequeníssima. Georg Simon Ohm, ele viveu nesse período, né? Nasceu em 1787 e faleceu em 1854. Físico e matemático alemão. E em 1827 ele anunciou uma relação matemática que envolve as 3 grandezas da eletrodinâmica, que são tensão, corrente elétrica e resistência em um circuito elétrico. É difícil você ver um circuito elétrico hoje que não tenha, né, essas 3 componentes aí, tá? A tensão, a corrente e a resistência elétrica. Sempre a gente vai ter o seguinte, a tensão vai impulsionar os elétrons nos condutores para que eles possam percorrer, porque os elétrons eles são livres, né? Eles percorrem. E nós vamos ter uma resistência não só no condutor, como também alguns componentes chamados de resistores, que eles vão se opor à passagem da corrente elétrica. Ele é quem vai fazer esse controle. Quando nós temos apenas um condutor ligado, sem nenhuma resistência, sem nenhuma oposição, a corrente elétrica flui com tanta intensidade que isso vai gerar para a gente um curto-circuito. E a gente vê claramente isso na lei de Ohm, né? Porque a lei de Ohm, ela dá para a gente algumas relações bem interessantes. Vamos lá. Matematicamente, nós temos o seguinte. Observe esse triângulo aqui. Daqui a pouco a gente faz uns ensaios com ele. Nós temos um triângulo de tensão, resistência e corrente. Esse triângulo vai ajudar a gente a entender bastante. Desse triângulo, nós tiramos que V é igual a I vezes R. Muitos livros, né? Muitas pessoas dizem isso é o verbo vir. Verbo vir. A tensão é igual a corrente vezes a resistência. Isso é o primeiro momento. Dessa equação matemática, nós podemos dizer que V é a tensão elétrica aplicada, tá, no circuito. A gente mede ela em volts. I é a intensidade da corrente elétrica que circula pelo circuito, medida em ampere. E R é a resistência elétrica do circuito, medida em ohms, exatamente em homenagem a Ohm, né? A Georg Simon Ohm. Aqui nós temos, pessoal, um simulador que você pode, com esse simulador aqui, tá certo? Fazer essa verificação. Observe que aqui tem VI. Essa simulação aqui, ele diz respeito à questão de ser diretamente proporcional ou inversamente proporcional, uma vez que é uma razão ou uma relação matemática. Tá certo? Vamos ver isso mais na frente para poder ficar bem entendido. Daquele triângulo que nós temos, pessoal, é possível isolar qualquer uma das componentes elétricas citadas anteriormente. Aí vamos ter o seguinte, ó. A gente vai pegar tensão, que é igual a corrente vezes a resistência, corrente, que é igual a tensão sobre resistência, e resistência, que é igual a tensão sobre corrente. Como é isso? Vamos entender um ensaiozinho que a gente vai fazer, onde podemos evidenciar que a corrente elétrica é diretamente proporcional à tensão elétrica aplicada, que é V, né? Ao circuito, e inversamente proporcional à resistência. Observa uma coisa que eu vou fazer aqui, tá? Eu vou tomar aqui, ó. Eu vou tomar aqui a corrente
igual a V sobre R. Preste atenção no que eu estou fazendo aqui agora. Toda vez que a minha tensão aumenta, se eu mantiver a resistência inalterável, o que é que vai acontecer? Aumentei a tensão, a corrente aumenta. Portanto, elas vão crescer proporcionalmente. Se a minha tensão diminuir, mantendo a resistência fixa, a minha corrente elétrica também vai diminuir. Então, isso garante que a minha corrente elétrica é diretamente proporcional à minha tensão elétrica aplicada. Agora vamos ver a relação entre a corrente e a resistência. Observa que a resistência está no denominador. Eu vou manter a minha tensão fixa, tá certo? Toda vez que o denominador, esse número aqui, cresce, o que acontece com esse quociente? Ele diminui. Então, resistência aumenta, a corrente diminui. Da mesma forma, se a minha resistência diminuir, o que é que vai acontecer com a minha razão aqui? Ó? Denominador diminui, a minha razão aumenta. Então, ó, a corrente cresce. A gente percebe claramente que aumentou resistência, diminuiu corrente. Diminuiu resistência, aumentou corrente. Corrente e resistência são inversamente proporcionais, tá certo? Importante isso. Volta o vídeo, pausa, dá uma olhadinha, entenda essa lógica matemática. Bem, para aquelas fórmulas ficarem bem claras na nossa mente, a gente precisa olhar para esse triângulozinho. Observa o triângulo V, R e I. V é tensão, R é resistência e I é intensidade da corrente elétrica. Então vejamos, se eu cobrir a letrinha V, veja o que é que vai acontecer. Ó. Na hora que eu cubro a letra V, eu vou ter aqui ó, R vezes I. V é igual a R vezes I, ou I vezes R, que é a ordem dos fatores e não altera o produto. Então, observa aqui, V é igual a I vezes R, ou R vezes I. Ou seja, nós vamos ter V é igual a R vezes I. Claro, gente? Continuando. Pegando o mesmo triângulo, imagina agora que eu vou cobrir o R, cobrir a resistência. Na hora que eu cubro a resistência, eu vou ficar com V dividido por I. Ou seja, a resistência é a tensão dividida pela corrente. Ou seja, R é V sobre I. E por fim, pegando o mesmo triângulo e cobrindo a letrinha I, a intensidade de corrente elétrica, I vai ser igual a quem? V dividido pela resistência. Então, a corrente é a tensão elétrica dividido pela resistência elétrica. Veja que interessante. Isto está na simulação do slide anterior. Ok, pessoal? Bem interessante você ver isso. Logo, ó, nós vamos ter V é igual a V sobre R. Tranquilo, gente? Deu para entender, não é isso? Circuito elétrico. Bem, pessoal, o circuito elétrico, né, como a gente já sabe, ele tem que ter alguns componentes elétricos para ser considerado circuito. Geralmente ele tem o quê? Uma resistência, que pode ser uma lâmpada, pode ser um aparelho, uma carga qualquer. Ele vai ter uma fonte de alimentação, né? E vai ter também o que a gente chama de condutores, para que a corrente elétrica circule, e o interruptor, né? O interruptor para que eu possa acionar aquela carga. Tá certo? Então, ó, o circuito elétrico é definido quando possuímos um caminho pelo qual a corrente elétrica percorre. Esses circuitos, em geral, possuem fontes de tensão, carga, condutores e interruptor. Isso é o mínimo que nós podemos ter, né, gente? Então, vejamos. Imagine que eu tenho aqui ó, um circuitozinho com uma lâmpada, tá? Tem aqui uma carga, uma pilhazinha. Eu tenho os fios condutores e tem ali uma chave, que a gente chama de interruptor, tá certo? A chave está aberta. Se a chave está aberta, não está circulando nenhuma corrente elétrica, portanto, aquela lâmpada não acenderá. Ok? A representação dele seria a minha carga com a letrinha E. A gente pode usar E, U,
V, TDP são os nomes que a gente usa. A carga, que no caso ali é a lâmpada, a gente usa R, que é a resistência, e aquele interruptor é aquela chavezinha lá que está em aberto, tá certo? Aqui é o nosso circuito elétrico para esse caso. Nós também podemos ter ali uma bateriazinha, que é a fonte de tensão, a chave fechada e a lâmpada acesa, que é a nossa resistência, a nossa carga. O nosso circuitozinho aqui estará fechado, interruptor fechado, tá? E a gente claramente percebe, de uma forma bastante simples, o que é um circuito elétrico. Vamos exercitar um pouco, né? Veja só, aos exemplos. Que tensão deve ser aplicada no resistor do circuito dado abaixo para que a corrente elétrica seja igual a 50 miliamperes? Olhe, aqui está o circuito e ele pede para a gente determinar qual é a tensão que deve ser aplicada aqui no E. Ele quer saber quanto é que é o nosso E. Esta é a nossa dúvida. A gente sabe que pela lei de Ohm, né? Primeira lei de Ohm, tensão é corrente vezes resistência. Eu posso colocar o E, eu posso colocar o V, tá, gente? Então vejamos um detalhe: a corrente elétrica ela está em miliampere, a resistência está em quiloohm. Então a gente vai precisar converter. Logo, a nossa tensão elétrica vai ser, eu vou colocar aqui para você entender o que é que eu estou fazendo, tá? 50 miliampere vezes 1 quiloohm. Ó, pessoal, preste atenção. Preste atenção aqui, tá? Mili é dividir por 1000. Então, ó, se eu quero trazer isso para a corrente elétrica, eu vou ter 50 por 1000, já vai estar em ampere. Vezes quilo, quer dizer 1000. Então, aqui vai ser 1 vezes 1000 ohm. Tá? Ampere, ficou até meio ruimzinho de ver aqui nesse A. Então, ó, ampere vezes ohm vai dar volt. Então, o que é que eu tenho aqui, gente? 1000 corta com 1000 e a minha tensão vai ser igual a 50 volts. A tensão que precisa aplicar naquela fonte para que nós possamos ter uma corrente de 50 miliamperes é uma tensão de 50 volts. Se você não entender, volta, recalcula, faz tudo novamente, tá, gente? Vamos para o exemplo 2. Determina a intensidade da corrente elétrica que circula no circuito abaixo. Aqui está o circuitozinho, ó. A nossa tensão da fonte é 12 volts, há uma resistência de 100 ohms e ele pede a corrente elétrica. Pela primeira lei de Ohm, a gente já sabe que corrente elétrica é a tensão sobre a resistência. Fazendo as devidas substituições, a nossa corrente elétrica vai ser, tensão aqui no caso é E, né? Vai ser 12 dividido por 100. Essa divisão aqui você pode fazer da seguinte forma. Você pode fazer assim, ó. 12 por 2 dá 6. 100 por 2 dá 50. Fica 100 sobre 50. Ainda dá para dividir por 2. 6 por 2 dá 3. 50 por 2 dá 25. Logo, a nossa corrente vai ser 3 sobre 25. 3 sobre 25, gente, vai ser uma corrente em ampere. Vamos multiplicar isso aqui por 1000 para trazer ela para miliampere, para ficar mais fácil o cálculo. Então, a corrente vai ser 1000 dividido por 25, dá o quê? Dá 40, né? Dá 40. 40 vezes 3 dá 120 miliamperes. Ok, pessoal?
Vamos continuar com os circuitos para frente, né, nas próximas aulas. Circuito, série, circuito em paralelo e associação mista. Não deixe de assistir às aulas, ok? Obrigado.